Pelo jeito, a história de Os Eternos vazou. E vai ser um filme bem diferente do que a gente imaginava. Vamos conversar sobre a veracidade desse vazamento aí, o que ele diz e o que eu achei disso tudo, me baseando no teaser de Os Eternos que eu pude ver na CCXP de 2019. Vamos lá! Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia e Os Eternos é um dos próximos filmes da Marvel Studios a estrear aí. Até o momento onde eu tô gravando esse vídeo aqui, a Marvel Studios não publicou nenhum trailer completo do filme ainda, que tá previsto para estrear em novembro. Se você por acaso ficou com curiosidade de saber o que eu assisti no teaser lá da CCXP 2019, eu vou linkar um vídeo aqui onde eu dei as minhas impressões daquele teaser assim que eu saí do painel da Marvel Studios lá. E só para deixar 100% claro aqui, esse vídeo tem possíveis spoilers, viu? Porque esse vazamento rolou no Reddit e ele foi confirmado pelos moderadores do fórum. E eu já vou explicar como é que isso tudo rolou agora. Uma pessoa entrou em contato com os moderadores desse subreddit lá, e junto com esse resumo da história do filme Os Eternos, ele também compartilhou umas credenciais que comprovariam que aquelas informações são verdadeiras. Óbvio que não puderam divulgar quem era essa pessoa, que credenciais eram essas, afinal de contas, se a Marvel descobrir quem que vazou isso aí, vai dar muito ruim para essa pessoa. Mas as informações que foram divulgadas são de que esse resumo veio de alguém que assistiu uma versão prévia do filme, porque é muito comum esses grandes estúdios pegarem uma audiência teste e fazer uma exibição teste, que é o quê? Pegam um primeiro corte do filme e mostram para algumas pessoas para ver se vai funcionar, se essas pessoas vão curtir ou não. Isso aí é muito comum e aparentemente essa pessoa que vazou foi uma dessas pessoas chamadas para ser parte da audiência teste de Os Eternos. Então é importante a gente guardar isso em mente, porque é o relato de uma pessoa que assistiu o filme uma vez só, e não era nem a versão final, e sim uma versão não terminada dele, provavelmente até com poucos efeitos especiais. E mais importante de tudo, ele é um ser humano, pô, com uma memória humana que pode ser falha. Ele até admitiu no início desse vazamento dele que ele não tinha certeza da ordem que os acontecimentos se desenvolviam, mas tentou descrever ali o máximo que pôde. Eu entendo isso aí muito bem, porque, tipo, eu mesmo, como eu falei, eu assisti o teaser de Os Eternos uma vez só, e hoje eu não lembro exatamente a ordem que as coisas aconteceram, detalhes assim, eu só lembro de alguns momentos mesmo. Então vamos entrar com tudo nesse vazamento logo, porque é muita coisa, então eu vou lendo e a gente vai acompanhando isso tudo, comentando os detalhes. Mas se você por acaso não for inscrito no canal, se inscreve para não perder as próximas novidades do mundo de super-heróis e me dar uma força gigantesca. Muito obrigado mesmo, e agora sim a gente pode mandar ver. O vazamento da pessoa começa assim: há muitos saltos no tempo para dar contexto a vários pontos de virada. Não me lembro de toda a ordem linear, então irei incluir apenas as informações como parte da sinopse. Exatamente, aqui é o aviso que eu disse que ele dava, de que ele não lembra de tudo perfeitamente, mas tentou explicar o máximo que pôde. Animação de abertura explicando os Deviantes e Eternos. Os Deviantes foram criados pelos Celestiais para caçar predadores que atacam a vida inteligente em mundos em evolução, mas então os Deviantes começaram a caçar a vida também. Então os Celestiais criaram os Eternos para matar os Deviantes. Já dá para ver aqui que é uma história bem adaptada da história que existe nos quadrinhos, mas beleza, funciona. O universo cinematográfico da Marvel faz isso mesmo. Eles mudam bastante os personagens, ainda mais quando os personagens não são tão populares como é o caso dos Eternos, não é? O filme começa há 5.000 anos atrás na Mesopotâmia. Um homem está pescando em algumas rochas com seu filho e daí ele é atacado por um deviante do oceano. Os Eternos aparecem e uma curta batalha começa, após a qual eles se alinham em uma pose triangular de herói, né? Aquela pose de super equipe, aparentemente, e isso rola para a abertura do filme com o logotipo da Marvel. Ah, então olha só, isso tudo é só a introduçãozinha mesmo, quase como se fosse um prólogo para o filme em si, né? Salta para os dias atuais,
Cersei e Dane Whitman são professores no Reino Unido e estão namorando. Bom, a Cersei é a personagem interpretada pela Gemma Chan, que é uma atriz que já apareceu anteriormente na Marvel, interpretando a Doutora Minerva no filme da Capitã Marvel. E o Dane Whitman é o personagem do Kit Harington, que interpretou o Jon Snow em Game of Thrones. Nos quadrinhos da Marvel, ele se torna um super-herói chamado Cavaleiro Negro, que é bem interessante. E o fim desse filme aqui, vazado supostamente, deixa um gancho pro futuro da história dele como Cavaleiro Negro, hein? Vamos chegar lá. Durante a aula, porque a Cersei é professora, né, como a gente já falou, ocorre um grande terremoto e a Cersei salva uma criança de um objeto que está caindo, transformando o objeto em areia. Então esses vão ser os poderes da Cersei no filme, hein? Transformar um material em outro, que é bem interessante, bem overpower, hein? Se for parar para pensar. Mais tarde, durante um encontro entre a Cersei e o Dane Whitman, um deviante ataca eles dois e o Sprite estava com os dois, aparentemente. Sprite é a Eterna, que é uma criancinha, sabe? A mais jovem da equipe. Durante a batalha, Ikaris aparece e eles lutam juntos contra o inimigo. Depois notam que aquele deviante foi capaz de curar as suas próprias feridas. E isso quando eles achavam que todos os deviantes estavam extintos. Bom, aí já começa a se desenrolar o mistério do filme. O Ikaris é o personagem interpretado pelo Richard Madden. Nos quadrinhos, ele é um dos Eternos mais poderosos e também o mais famoso, porque é aquele loirinho que solta raio pelos olhos e etc. E é depois desse instante do filme que a coisa vai pegando mais forma, porque a gente vai aos poucos conhecendo os outros Eternos. Depois dessa primeira batalha contra um deviante em Londres, eles decidem ir encontrar a Ajak, que é a líder da equipe, interpretada pela Salma Hayek. Mas depois de chegarem ao rancho do Meio Oeste, que é onde ela estava vivendo ultimamente, eles descobrem o seu corpo morto. E é então que um pequeno dispositivo sai do corpo da Ajak e entra na Cersei. Segundo a descrição, é dessa forma que a Ajak aparentemente se comunicou com celestiais. Mas vendo aquela situação ali, eles decidem reunir o resto dos Eternos. Tena, que é a personagem da Angelina Jolie, e o Gilgamesh estão juntos na Austrália. Mas um problema na memória da Tena faz ela atacar os outros integrantes da equipe sem explicação nenhuma. O Gilgamesh está claramente apaixonado pela Tena, só que parece que é um amor não correspondido, porque eles não têm uma relação romântica rolando. Fastos está casado e morando com o seu marido e um filho. De todos ali, parece o que mais abraçou a humanidade, a vida como um humano normal. E decide ajudar os outros Eternos porque quer proteger a família dele. Já a Makkari tem vivido na nave dos Eternos esse tempo todo. E aí que a gente fica sabendo, né? Aparentemente os Eternos têm uma nave escondida em algum lugar. E pela descrição, a nave deve estar toda bagunçada quando os outros Eternos chegam lá para encontrar ela. Kingo, ele tá vivendo como um ator de Bollywood, que é a Hollywood da Índia. E rola inclusive uma curta cena de dança que apresentaria isso. Uma coisa bem típica dos filmes indianos. E ele se reúne ao grupo dos outros Eternos junto com um criado dele, que deve ser o alívio cômico do filme, porque, segundo a descrição, esse servo fica tentando documentar toda a aventura. Então, você imagina. Eu tô muito curioso para ver isso acontecendo. E o Druig, que é o personagem do Barry Keoghan, tá vivendo em uma floresta tropical, controlando uma pequena vila. E ele decidiu comandar aquele grupo de pessoas porque ele tinha perdido a fé na humanidade e achava que só através do controle dele eles seriam capazes de evitar a guerra, a fome e todo tipo de problema da humanidade. Agora, olha que interessante, essa cena aí dos outros Eternos chegando em uma vila na floresta e encontrando o Druig
eu tenho certeza que eu vi no teaser da CCXP. Então, esse momentinho eu posso confirmar 100% de certeza que é verdade. Mas a história continua. Vambora, o negócio só vai ficando mais interessante. O Gilgamesh é morto lutando contra deviantes na floresta. Aparentemente, esse local aí onde o Druig estava foi invadido por deviantes também, hein? A Cersei então descobre que os Celestiais criaram ambas as raças, tanto deviantes quanto eternos. E eu imagino, né, aqui sou eu especulando em cima do vazamento, que ela descobre isso através daquele pequeno aparelho que saiu da Jaque e entrou nela, porque, pô, faz sentido. Mas olha só que revelação, a Cersei descobre que eles, os Eternos, são nada mais, nada menos do que robôs muito avançados. E qual que é a história deles, a história disso tudo que mergulha nas origens da vida no universo Marvel? Segundo o filme, os Celestiais semeiam planetas jovens com um ovo, entre aspas, celestial, que leva eras e eras para amadurecer. Daí, a vida inteligente em evolução nesse planeta, cujo ovo foi plantado, alimenta o desenvolvimento dele. Então, o dever, o propósito dos Eternos é enfrentar os deviantes e proteger essas formas de vida inteligente enquanto elas se desenvolvem para que continuem alimentando o ovo celestial. Só que depois que esse ovo celestial desperta, os Eternos são basicamente reiniciados e enviados para outro planeta. Essa, inclusive, é a causa dos problemas de memória da Athena. É como se ela já estivesse passando por esse processo de se resetar e esquecer das coisas. Inclusive, esse ciclo aí de um ovo celestial cair no planeta e os Eternos protegem, isso aí já acontece durante milhões e milhões de anos. A Terra, lógico, é um desses planetas que foi semeado com um ovo de celestial, e Tiamut, que é o celestial que vai sair desse ovo, está prestes a despertar. Essa, inclusive, teria sido a causa do terremoto que aconteceu lá atrás no início do filme, quando a Cersei estava na escola. Uma vez que o Tiamut despertar, é lógico, o que você acha que vai acontecer? O fim do mundo. Toda a vida inteligente, todo o planeta Terra vai ser destruído. E é nessa descoberta que os Eternos debatem o que eles devem fazer. E alguns deles decidem acabar com esse ciclo de destruição aí e impedir o nascimento do Celestial de uma vez por todas. Porém, acontece uma cisão. Ikaris, que muitos de nós poderiam pensar que seria o Eterno principal do filme, ele é contra, ele vira um antagonista. Junto com o Sprite, que é a Eterna pequenininha, e o Kingo, que era o ator de Bollywood. Só que o Kingo eventualmente dá para trás e resolve ajudar os outros. Não foi descrito aqui se rola uma batalha entre os Eternos ou não, mas como a descrição continua aqui, o que parece realmente é que quem não concordou com o plano só saiu, se afastou, e os que queriam impedir o Celestial botaram um plano em execução. Mas sei lá, essa é só minha percepção. Talvez possa ter rolado uma disputa mesmo, uma porradaria, o que seria bem interessante. Phastos projeta um dispositivo que permite que o Druig canalize todas as energias eternas na esperança de controlar Tiamut e colocar ele de volta ao sono. Só que as coisas vão ficando pior. Por quê? A Cersei descobre que o Ikaris sabia desse rolê todo desde o início. E teria sido por isso que ele se afastou dos outros Eternos centenas de anos atrás. Inclusive, teria sido ele quem matou a Jaque, porque ela tinha decidido impedir o nascimento do Celestial e salvar a Terra. Então, com essa parte da descrição aqui, realmente deve rolar uma porradaria aí, alguma coisa. Porque um cara que simplesmente era do contra, não, se revelou um vilãozão mesmo. O grupo vai até onde Tiamut está, enquanto Ikaris e Sprite tentam impedi-los, e a Cersei então usa o dispositivo que tinha sido feito para o Druig em si mesma, aparentemente, para ampliar os seus poderes e, no fim das contas, transformar o Celestial Tiamut em mármore. No momento em que a mão dele e uma parte da sua cabeça tá surgindo do meio do Oceano Índico. E esse seria o grande desfecho da batalha final.
Olha só, parece que a batalha final vai ser de Eterno contra Eterno nessa disputa aí, se impedem o surgimento do Celestial na Terra ou não. Mas sabe o que é interessante disso aí? Bom, já que tem um Celestial transformado em mármore, talvez eles adaptem a base mais recente dos Vingadores nos quadrinhos, que é um Celestial que fica no Ártico. Seria bem legal ver uma base dos Vingadores dentro de um Celestial no meio do oceano. Seria ou não seria? Eu gostaria da ideia. Mas vamos lá que esse vazamento continua mais um pouco, porque no finalzinho, o Ikaris voa para o espaço em direção ao Sol. E aí não fica muito claro se ele simplesmente quis ir embora da Terra ou se tentou se matar se jogando contra a estrela. E a Cersei aparentemente usa o resto dos seus poderes amplificados para transformar a Sprite, que é a garotinha, em uma humana normal. E aí, pô, neutraliza a ameaça que ela representava. E como se não fosse bastante, ainda tem um pedacinho aqui da conclusão do filme e também as cenas pós-créditos. Passam-se alguns dias, Athena e Makkari e o Druig partem dentro da nave dos Eternos para o espaço à procura de outros Eternos espalhados pela galáxia ou pelo universo para tentar impedir esse ciclo de destruição em outros planetas. Enquanto a Cersei, o Kingo e o Phastos, eles permanecem na Terra, só que são puxados do nada para o espaço pelo Arishem, ou Arishem, que é um celestial. E o filme termina nesse baita gancho aí, com todos os Eternos indo embora da Terra e com destino indefinido. E daí nós chegamos à cena pós-créditos, onde nós vamos mais uma vez pro Dane Whitman, que está olhando para uma caixa velha e puxa uma espada embrulhada. Quando ele está prestes a tocar a espada, ele é impedido por uma voz. E essa cena pós-crédito deixa um baita gancho aí para a origem do Cavaleiro Negro. A gente estava esperando, eu pelo menos estava esperando, que o Cavaleiro Negro já se tornasse super-herói durante esse filme aí, mas aparentemente não. Só a cena pós-créditos que deixa uma pistazinha pro desenvolvimento dele no futuro. Pô, quem sabe até ele possa virar uma série no Disney Plus? Pô, seria bem interessante. E a segunda cena pós-créditos nos leva à nave dos Eternos, onde aparecem dois personagens da parte cósmica da Marvel. Pip, o Troll, e o Star Fox. Star Fox é também conhecido como Eros, o irmão de Thanos nos quadrinhos. E Pip, o Troll, também é associado ao Thanos de várias maneiras. O que é que isso significa para o futuro, nós não sabemos. O que deu para perceber desse vazamento aqui é, se o filme for realmente dessa forma, ele vai ser totalmente independente do resto do universo cinematográfico, pelo menos a princípio. O que me lembra bastante os filmes dos Guardiões da Galáxia, que aconteciam no espaço, sem qualquer conexão com o que estava acontecendo com os heróis na Terra, mas eventualmente rolou um crossover. Ou seja, a Marvel Studios está trabalhando com os Eternos na mesma fórmula e faz eles totalmente independentes e se der certo, eles misturam tudo. Eu já mencionei da cena lá na floresta com o Druig que eu vi no teaser da CCXP, mas eu devo também comentar que das cenas dos trechos que eu vi lá no teaser, tudo que foi descrito aqui parece verídico, sabe? Parece real. O que me deixa a dúvida agora é, o filme sendo assim, para onde é que os Eternos vão ir? Aparentemente eles vão seguir um caminho bem mais espacial do que mundano. Afinal de contas, foi todo mundo pro espaço. Será que vai rolar crossover com os Guardiões da Galáxia? Ou então os Eternos são uma espécie de continuação para a franquia dos Guardiões da Galáxia, uma vez que os Guardiões da Galáxia vão encerrar, pelo menos, aquela formação dos cinemas. Vai chegar ao fim em Guardiões da Galáxia Volume 3, que tá para estrear em 2023. E uma vez que a Marvel dê uma pausa na franquia dos Guardiões da Galáxia, bom, eles podem tentar aproveitar os Eternos para explorar mais esse lado espacial do UCM, o que seria bem interessante. Além, claro, do Cavaleiro Negro, pô, o cara chegou aí e eu espero muito que depois dessa ele ganhe uma série no Disney Plus. Comenta aqui o que você achou desse roteiro vazado de Os Eternos. Se for assim, o filme vai ser bom? Vai ser ruim? Vamos conversar a respeito. Aqui do lado tem outros vídeos para você assistir. Muito obrigado pela sua companhia fenomenal. Eu sou Miguel Loquia. E a gente se vê na próxima.
Olha só, caraca, o Cavaleiro Negro com uma série no Disney Plus tem tudo a ver. Porque o ator que faz o Cavaleiro Negro é o Jon Snow, então ele tá acostumado já a fazer séries assim. E é um personagem mais B, mais secundário. Pô, faz todo sentido ele enfrentar inimigos, viver aventuras em Londres, com uma pegada